Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Gabriel. Bom dia a nossos irmãos e amigos espíritas que estão conosco nesta manhã. Bom dia a todos os nossos frequentadores das casas espíritas, nossos amigos do Abrigo Espírita Manuel Viana de Carvalho, nossos idosos, nossos funcionários. Um bom dia a todos nesse lindo dia de sábado. Para nós iniciarmos o nosso programa de hoje, vamos realizar a leitura de uma mensagem do Espírito André Luiz, por meio da psicografia de Chico Xavier, para que nos harmonizemos para mais um dia que começa. Não desanime. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, principalmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Harmonizados pela essa leitura desta mensagem do nosso irmão André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, pedimos a Jesus que nos abençoe em todos os momentos de nossa vida, nos dando força, refazimento, derrame sobre nós todas as bênçãos, para que possamos seguir caminhando, trilhando o caminho difícil desse planeta de provas e expiações, esse planeta Terra, que a Divina Providência nos concedeu para vivenciarmos mais uma experiência na carne, mas que possamos nós, seguindo os ensinamentos de Jesus, seguindo o seu Evangelho, nos tornarmos pessoas melhores a cada momento de nossas vidas. Então, com essa mensagem, nós iniciamos o programa Momento Espírita desse 24 de setembro de 2016. Então, para hoje, nós vamos estudar uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz toda a moral do Cristo, no capítulo 15, que fala sobre a parábola do bom samaritano. No capítulo de Lucas, capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículos 25 a 37, nós temos o seguinte ensinamento, a qual nós vamos tirar a lição na interpretação da doutrina espírita. Então o doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu, em seguida,
que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, lhe disse Jesus, lhe fazei o mesmo. Então, meus irmãos, dessa parábola, nós podemos chegar ao seguinte ensinamento: que toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade, que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E, na verdade, este é o caminho para a felicidade. Muitas vezes nós procuramos ser felizes, uma felicidade que ainda não é possível na Terra, porque a Terra, pelo nível evolutivo que ela é, e pela finalidade do planeta, que é um planeta de provas e expiações, uma felicidade suprema não é possível. Jesus mesmo falava que a felicidade não é deste mundo. Ele sabia, né? Ele, como governador espiritual do planeta, que já passou por todas as faixas da evolução, ele sabia que a felicidade não era possível ser total no planeta, que é um planeta de provas, de reparações, que aqui nós vamos passar momentos felizes, mas também vamos passar momentos de dificuldade. A Terra, a finalidade dela é uma grande escola, é um grande hospital, um grande curso, de se aprender, de diante das situações que a vida nos coloca em nossa frente, como é que nós vamos agir. A partir da forma que a gente agir, né, o nosso agir, as nossas ações diante de todas as dificuldades, tentações, é o que vai determinar a nossa vida futura. Mas, se quisermos realmente encontrar felicidade, façamos a felicidade ao próximo. Não há sensação maior de felicidade do que estender a mão a alguém que está necessitando. Bem-aventurados, disse Jesus, os pobres de espírito, que na linguagem de Jesus queria dizer os humildes. Bem-aventurados os que têm puro coração, e não aqueles que têm o veneno nas palavras, veneno no coração. Não. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Nós temos a ideia, vivendo na Terra, de que aquele que é o maior na Terra é aquele que não leva desaforo para fora, que é violento. Mas não, está redondamente enganado. Bem-aventurados são os brandos e pacíficos. Bem-aventurados são os misericordiosos, aquele que ama o próximo como a si mesmo. Se nós queremos ser respeitados, se nós queremos que os outros nos tratem bem, façamos o mesmo para o próximo. Até mesmo aquele que são nossos adversários, né? Que nós chamamos, entre aspas, de inimigos. Não temos mais inimigos, e sim adversários. Até mesmo esses, nós temos que perdoar as ofensas. Tá? Como Pedro perguntou para Jesus quantas vezes deveria perdoar, se era 7 vezes, até 7 vezes. Jesus disse não, até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Por quê? Porque esse irmão que às vezes nos ofende, nos faz alguma coisa, às vezes ele não está num bom momento, está passando por alguma dificuldade, ou é o nível de evolutivo dele naquele momento, o nível de entendimento dele, né, que ainda está num estado de ignorância para as virtudes da alma, para as virtudes da moral, da ética. Então nós temos que entender que vivemos num mundo de pessoas imperfeitas. É o nível evolutivo do planeta. Não vamos encontrar sublimidades na Terra. E justamente a vivência com essas pessoas difíceis é que vamos pôr à prova
para nós nos evoluirmos em paciência, em indulgência, em caridade, todas aquelas virtudes que são da alma, que são justamente aquilo que nós vamos levar conosco. Então, humildade e caridade é aquilo que Jesus não cessa de recomendar. E ele mesmo foi o maior exemplo disso, né? O maior exemplo de caridade, de humildade, de amor ao próximo, né? E quando chegar o momento do nosso, entre aspas, julgamento, porque na verdade não há um julgamento, não há um Deus juiz, e sim há certas leis que Deus as usou quando criou o universo, né? Que essas leis, quando elas são transgredidas por nós, é que vai nos gerar uma consequência, que vai nos gerar alguma forma que nós tenhamos que reparar a essas consequências. Quando a própria consciência, a nossa própria consciência já é um tribunal, né, de julgamento quando fazemos alguma coisa errada. Então, quando nós chegarmos no momento, Deus não vai querer saber o quanto de bens nós temos, o quantos títulos acadêmicos nós temos, quantos carros, quantas terras, quantos bens materiais nós temos. Ele vai querer saber que bem nós fizemos ao próximo. Quantas vezes, nos momentos que alguém nos procurou para desabafar, para conversar, nós ouvimos essa pessoa e a aconselhamos dentro das nossas possibilidades. Quantas vezes algum colega de trabalho está impaciente, não está bem naquele dia, nós procuramos saber se ele precisa de alguma coisa, né? Não perdemos a paciência por qualquer motivo. Todas as oportunidades que nós tenhamos de fazer o bem é o que vai ser levado em consideração. Quando algum irmão está passando pela provação da fome, da miséria, será que nós estendemos a mão? Será que nós tiramos um pouco do que nos é supérfluo, ou até mesmo do que nos é necessário, e estendemos a algum irmão? Todos esses atos, essas ações no bem, é o que vai ser levado em consideração na hora do nosso julgamento, que na verdade é a nossa própria consciência que vai nos cobrar. E quantos de nós passamos pela terra e não nos damos conta da verdadeira valorização desse momento que nós estamos vivendo? André Luiz, no livro Nosso Lar, ele nos relata que a grande maioria das pessoas que vivem pela terra só passam pela terra. Não se dão conta de adquirir os bens maiores que irão levar para a vida verdadeira, a vida no plano espiritual, a vida eterna. Se preocupam apenas na aquisição do ter, do material, daquilo que é imediato, e não da aquisição do ser, dos valores morais, éticos, que são necessários para que nós tenhamos uma vida futura plena de felicidade no plano espiritual. E ele nos relata, no livro Nosso Lar, de que dessa maioria da terra, que só passa, vai reparar, vai ir para alguns locais que vai ser necessário alguns tipos de consequência desses atos, que bem poucos na terra ainda vão para planos maiores, superiores após o desencarne, porque não se deram conta ainda dessa grande oportunidade que temos. Então, meus irmãos, que nós, através da doutrina espírita, dessa religião, dessa filosofia, dessa ciência, que nos traz a boa nova, que nos mostra que a vida segue após o túmulo, que há uma vida após a vida, que nós, estudando a doutrina dos espíritos, através do ensinamento de Jesus, do Evangelho, possamos a cada dia nos tornar pessoas melhores. Todas as oportunidades que nós tenhamos para fazer o bem, que possamos fazer, estender a mão a quem necessita. Se estamos passando por dificuldades, que nós levemos a nossa palavra, o nosso carinho, a nossa ajuda àquele que está passando mais dificuldade ainda do que nós,
porque aí nós vamos ver que talvez as nossas dificuldades não sejam tão grandes assim, e que a felicidade que tanto procuramos é proporcional à felicidade que fazemos ao próximo. Que Jesus, o Divino Mestre, nos abençoe, esteja sempre conosco, nos amparando, e que possamos, todos nós, de mãos dadas, irmos em direção a Ele, que Ele nunca foi embora, sempre esteve conosco, esperando que nós o ouçamos, né? Que possamos nós praticar os seus ensinamentos. E como Ele respeita nosso tempo, nosso livre-arbítrio, Ele nos espera até hoje. Mas com certeza nós vamos caminhar em direção a Ele. Para encerrarmos, queremos agradecer a todos os ouvintes, a todos os irmãos espíritas ou não, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, e que Jesus, o Divino Mestre, nos abençoe em todos os momentos de nossa vida, que os Espíritos de luz derramem sobre nós as suas bênçãos, e que no próximo sábado possamos estar juntamente aqui, junto com os irmãos, para estudarmos um pouco mais da doutrina espírita. Que assim seja.